E estamos aqui com Leonardo Valim. Leonardo Valim, fica à vontade aí para dar um breve aí sobre sua biografia. O pessoal aí está nos assistindo, ok? Primeiramente, Israel, um prazer estar aqui com você, junto com todos os inscritos aí dos seus canais, das suas redes sociais. Para nós é uma alegria estar aqui, falar um pouquinho da gente, um pouquinho do que a gente faz, compartilhar aí um pouquinho da nossa vida, né? Sair do anonimato de vez em quando, acho que faz parte também. Sim. Bom, meu nome é Leonardo, eu sou cristão, graças a Deus por isso, tenho 37 anos, sou casado, não tenho filhos e sou economista, atuo como gerente comercial já no segmento financeiro há alguns anos, bem focado aí no segmento de educação. E sou crente em Cristo Jesus. Eu acho que esse é o maior título que a gente pode alcançar na vida, né? Tenho servido no ministério da Igreja do Senhor Jesus já há alguns anos. Quantos anos? Eu sou crente a vida toda, eu digo que eu não nasci na igreja, só no templo. Teve um momento que você se percebeu. Verdade, eu acho que desde a minha adolescência eu tenho atuado bem forte no serviço da igreja. Eu sou professor de escola bíblica desde os 18 anos, então o ano que vem eu completo 20 anos militando no ensino na igreja. Hoje eu atuo como professor de teologia também, sou formado pela ETAD, na Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e estou caminhando agora para o mestrado em ministério também, pela mesma instituição, e para mim é um privilégio, é uma alegria, acho que é uma grande realização da minha vida pessoal e algo que eu tenho buscado servir a Igreja do Senhor Jesus dentro desse segmento também. Acho que esse é um pouquinho do que eu sou. Que bom, e aí a esposa, o nome da esposa, ela vai tá vendo aí depois. É verdade. A minha esposa é a Érica também é professora, ela é professora. Ela é pedagoga, é pós-graduada em educação especial, trabalha com um público voltado para deficiências cognitivas, atua em faculdade, é uma parceira assim, do serviço na igreja, mas também do ensino, também sempre compartilhando as causas que a gente atua na igreja, o ensino, o trabalho, e é uma pessoa que é uma grande apoiadora minha para tudo que ela faz. Um beijo para ela, ela é quem me apoia no meu dia a dia. O que o Leonardo Valim entende sobre a vida? O que é a vida para você? A vida é o sopro divino, né? A vida é a manifestação do propósito de Deus em criar o homem para a sua glória. E não é só a vida física, existencial, é a vida no sentido do ser que foi criado para a glória de Deus, enquanto espécie, enquanto homem, enquanto ser racional. Então, a vida foi dada por Deus para que a gente viva ela na sua plenitude. E eu acho que nós precisamos explorar isso. Às vezes a gente fica restrito, pensa que o viver religioso é o viver dentro das quatro paredes da igreja. Pelo contrário, a vida, Deus concede ela ao ser humano para ela ser vivida na sua intensidade. E a gente entende pela Bíblia que a vida ela sofreu um ataque por conta do pecado. Então, a gente precisa haver um resgate de tudo aquilo que Deus nos dá por intermédio da sua palavra para que a gente viva essa plenitude em todas as áreas. No matrimônio, na vida relacional, na vida espiritual, no relacionamento com o Criador, com o Senhor Jesus Cristo. A gente precisa disso. Eu acho que a gente encontra essas respostas através da palavra de Deus. Porque Deus criou o homem para a felicidade. A vida é felicidade. Acho que eu encaro isso como um lema meu. Não pode haver um dia na minha vida que eu não viva feliz, de bem com a vida, com expectativas, com desejo e ânimo. E eu acho que o que eu quero deixar de mensagem para quem nos assiste é isso. Apesar das incertezas, né? Diz um poeta anônimo que o homem é um pacote que a parteira manda para o coveiro e a gente não sabe a hora que vai chegar. E é a realidade. Por isso a gente precisa aproveitar esse intervalo, vivê-lo da melhor forma possível, da forma mais intensa, da forma mais positiva, a fim de causar um impacto positivo na vida de outros, através da minha vivência. Então algo que eu levo com muita propriedade é isso, é fazer o máximo que eu posso de bem pelo próximo para glorificar o meu Senhor através do meu viver. Referenciais, Pastor Lourenço Cardoso foi meu mentor, foi o meu grande referencial de ensino, foi um homem muito íntegro, digo foi porque hoje não é mais meu pastor, mas um grande servo de Deus, um amigo, eu digo que são irmãos que em Deus ele faz amigos. Um referencial de ensino, de vida íntegra, que pastoreou a igreja em Morro Grande, onde nós congregamos durante muitos anos. E é uma pessoa que eu tenho como referencial, Israel, para mim, para minha família, para o meu ministério, para minha chamada, para aquilo que eu executo de trabalho hoje. Eu vi o esforço, a dedicação, o empenho, o testemunho, é algo que para mim foi extraordinário, é um divisor de águas. Eu é uma pessoa que eu tento imitar, a exemplo daquilo que Paulo diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então nós carecemos hoje na sociedade de referenciais positivos. E quando a gente encontra, a gente tem que agarrar isso com todas as forças, sempre para ter o melhor dentro da vida, como coloquei, aproveitar ao máximo as oportunidades a partir do exemplo de outras pessoas também. Meu sonho é difundir através da minha vida, dos meus conhecimentos, dos meus saberes,
mais ensinos que gerem nas pessoas novas perspectivas, de eu mostrar para as pessoas como que elas podem gerir, por exemplo, finanças à luz da Bíblia e ter as finanças da vida dela transformadas através do que a Bíblia já ensina, conhecimentos teológicos que a pessoa possa servir melhor a Deus na sua devoção, na sua adoração, no seu dia a dia. E eu acredito muito nisso. Uma coisa que eu tenho buscado dentro da minha área de atuação é isso, é transformar através do conhecimento. O que eu tenho desenvolvido dentro das minhas limitações e poucos saberes é levar mais capacitação para as pessoas através do conhecimento, seja ele econômico, financeiro, a disciplina, seja o teológico também, porque eu acredito que o conhecimento da palavra de Deus transforma as vidas. Eu vou pegar seu gancho aqui, né? Sim, vai lá. Muitas pessoas às vezes colocam os filhos para a profissão que vai dar dinheiro e não necessariamente nas aptidões. Isso talvez seja um grande cemitério de grandes gênios que a gente tenha, viu, Israel? Porque o pai, ele pensa no bolso e não pensa na competência. E quando a gente se encaminha para aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem predisposição, para aquilo que nos faz bem, a gente faz com mais excelência do que se a gente faz só com um olhar voltado para o monetário. Então muitas pessoas hoje são frustradas na sociedade porque escolheram carreiras pensando no bolso e não naquilo que necessariamente ela gosta ou desempenha bem. Eu acho que é algo que eu tenho pautado muito a minha vida. Meu sonho, ele precisa estar baseado naquilo que eu gosto de fazer. É porque quando a gente faz algo que gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte e o dinheiro vem por consequência. E eu acho que as pessoas precisam parar e pensar mais nisso, poxa. Sim. Aqui a gente cita a fábula de La Fontaine e dentro dessa fábula, Leonardo, o que você tem a dizer aí pra gente, pro pessoal aí, que não adianta refutar. Existe uma grande tensão na vida que é ser feliz ou ter razão. E eu me vejo às vezes muito preso nisso. Quando eu quero ter muita razão, eu tenho menos amigos. E quando às vezes por vários motivos a gente abre mão às vezes de posturas, posições, às vezes a gente é mais flexível. É a ideia da empatia, de me colocar no lugar do outro, no mundo, na vivência, na perspectiva. E quando a gente faz isso, a gente leva a vida com mais tolerância, a gente se suporta melhor. Eu gosto muito dessa expressão do suportar na Bíblia. O suportar não é o tolerar. Na Bíblia, o suportar é dar suporte, é estar embaixo, é ajudar. Quando a gente faz isso, eu acho que a gente consegue vencer algumas batalhas sem palavras. A gente vence através do exemplo, através da postura. Do testemunho. Eu sou gestor de pessoas há alguns anos, vida profissional, e eu já cometi muitos erros. A minha posição está certa, o meu pensamento está certo, tem que ser assim desse jeito. E já discuti, já levei a ferro e fogo algumas situações e conforme a gente vai errando, a gente vai aprendendo que nem sempre a minha postura, a minha posição, o meu pensamento é o melhor. Eu acho que quando a gente ouve mais, quando a gente pega o conselho de outras pessoas, aprender pelo exemplo e não aprender pela experiência, você se torna mais sábio. Se eu quiser falar com Deus. Vou usar uma linguagem bem simples para todo mundo entender. A oração é o Wi-Fi do céu. A oração é como a gente se conecta com Deus. E não tem fórmula, não é receita de bolo. Jesus é óbvio, nos ensina a orar, a pedir. Mas a gente vê que a oração é um canal aberto de Deus para que a gente abra, rasgue o nosso coração. Eu gosto de dizer isso, Deus não se impressiona com palavras. Deus não olha para a qualidade do teu discurso e te recebe melhor se você falar bem. Deus te recebe você falando errado, com o teu português sofrido, com a tua limitação de conhecimento. Porque Ele não olha para o discurso, para a forma, Ele olha para o conteúdo, Ele olha para o nosso coração. Ele olha para a gente lá, às vezes em frangalhos, às vezes sem palavras, a ponto do apóstolo Paulo escrever que o Espírito Santo interpreta os nossos gemidos, a nossa dor, aquilo que falta a expressão da palavra, Deus consegue interpretar. E a ideia da oração é a oração que a gente faz com o coração aberto. Qual é a oração que Deus ouve? Quando a gente pede com sinceridade, quando a gente não pede pensando no mal do próximo, quando a gente não pede baseado no egoísmo, quando a gente busca a Deus porque a gente o quer, não porque a gente precisa dele. É isso que Deus espera de nós. A oração é um canal aberto de diálogo com o Criador, sem intermediários. Não tem porteiro, né? Não tem lá um gatekeeper, não tem alguém te aprisionando, fazendo uma seleção. Não, o céu, ele está aberto, disposto a nos ouvir através da oração. A Bíblia é a revelação proposta de Deus para o homem. Cornélio entendeu isso e Cornélio se relacionava com Deus. Pegando o gancho, né? A oração, ela não tem uma fórmula pré-fabricada, mas a partir do momento que eu sou achado pela graça de Deus, eu aprendo a me relacionar. Inclusive, um dos sermões que eu tenho escrito, ele fala disso, da oração mecanizada. As pessoas aprenderam a orar assim, ela abre a oração agradecendo, depois ela pede perdão, aí ela abre a lista de compra dela. Peraí, Deus, vamos lá, conserta minhas mancadas, me ajuda nas minhas finanças, arruma os problemas que eu estou resolvendo. E a gente virou E tem alguns chavões, alguns clichês ali no meio. Que às vezes as pessoas acham que eu vou falar tal coisa, eu vou acionar um gatilho, Deus vai ser bem obrigado a me atender nisso ou naquilo. E não é isso.
Oração não se trata de um formato, uma receita de bolo para atingir um resultado. Oração é relacionamento, oração é proximidade, oração é intimidade. E quando você está num ambiente de intimidade, os seus temores caem. Você não entende uma relação de autoridade que te esmaga, mas uma autoridade que te abraça. Isso é oração bíblica. É quando você abre o seu coração para falar com o teu pai. Quando eu falo de intimidade, a intimidade ela é uma coisa construída. E o relacionamento com Deus, ele é construído. Então, quando a gente constrói uma vida baseada em oração, a gente ora a Deus não por uma obrigação, mas por alegria, pelo relacionamento com Ele, a gente constrói essa intimidade de achar na oração um aconchego de Deus, não um ambiente de... Eu costumo dizer que tem pessoas que fazem da oração um cassino. Ela vai lá, eu vou pedir porque eu vou receber, eu vou fazer isso, eu vou dar para Deus algo e Ele vai me devolver algo. Não é assim, não funciona assim. Oração é quando a gente está pertinho do Criador, é quando a gente se aproxima mais dEle. Você imagina algo aí pro Brasil? Execute com propriedade o seu chamado. É isso que eu imagino para o nosso povo. Uma nação onde o evangelho chegue, não esse evangelho corrompido que a gente tem visto em muitos lugares, o evangelho da prosperidade, o evangelho da troca, o evangelho do vem para cá e não sofra, da barganha. Não. É um evangelho de poder que salva, que transforma, que alcança, que conserta o casamento lá na ponta, que tira o bêbado do bar, que tira o drogado da boca, que tira a pessoa que está na prostituição, resgata uma família, resgata uma pessoa e faz dele um homem, uma mulher digna, anda de cara limpa, anda com dignidade. Esse é o evangelho que o Senhor Jesus traz, o evangelho do resgate. Porque a gente caminha para uma sociedade que é anti-bíblia, anti-cristianismo. Então, quando a gente pensa de viver esse ambiente, se nós não estivermos preparados, se eu não estiver preparado para isso, eu vou negar. Se eu não tiver a propriedade daquilo que a Bíblia me diz, de viver a intensidade do Evangelho, de viver a profundidade das riquezas de Deus, um relacionamento vivo, real e convicto com Cristo, na hora do aperto, da angústia, na hora que eu ver meu familiar sendo oprimido, eu ver um familiar próximo, estou falando dentro de casa, eu ter como a gente vê missionários no Irã, tendo esposa arrancada dentro de casa, e ela vai morrer se você não negar o seu Jesus, e se a gente não tiver a nossa convicção rechaçada na Bíblia, no relacionamento real com Cristo, a gente vai abandonar. Mas eu quero colocar a outra perspectiva também. Se nós tivermos uma vida no altar, se nós estivermos vivendo com Cristo, respirando a atmosfera do céu, eu tenho certeza que nós vamos passar por isso como a igreja primitiva viveu e passou. Se a gente não transmitir isso com muito vigor e energia na nossa fala, como você falou, não um evangelho teórico, não só algo que está escrito no sentido histórico da coisa, mas a ideia de que a Bíblia ela é tanto histórica quanto profética, ela traz a realidade daquilo que vai acontecer e ela não nega a realidade dos fatos. Ela vai vir, diz que vai vir a perseguição, o choro, a angústia, mas Jesus diz no Evangelho de Mateus 28, verso 20, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Sempre quando falo desse texto, eu comento, Jesus não disse que estaria conosco nos melhores dias, nos dias mais favoráveis, nos dias fáceis. Jesus estaria conosco todos os dias, no dia da angústia, da prova, do choro, do desemprego, do desespero, da morte. Jesus está conosco, e se a gente tiver isso claro diante dos nossos olhos, a gente sabe que na hora que está doendo, Jesus está ali do meu lado, Jesus está ali de mão dada, ele entra na minha casa simples, ele vai comigo para a mesa que às vezes falta o alimento, falta o mantimento, ele está ali comigo. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus. Você compreende que nós temos uma dívida histórica com esse grupo? De que lado você está? De que lado você está? É super relevante o tema. Eu acho que é inegável que a gente, na nossa construção do nosso processo histórico, houve uma parte da sociedade, os escravizados negros que sofreram, passamos por um processo de colonização europeia, assim como toda a América Latina, até a América do Norte também acabou sofrendo uma colonização, mas em outros termos. Houve sim problemas, a gente não pode negar, é fato histórico. Mas a gente precisa entender que hoje, muito mais do que somente o processo histórico que aconteceu, a gente tem um viés ideológico que cunha determinados termos e se vale disso como que se apropriando dessa realidade para tratar em termos de, existe uma dívida histórica com os negros. Mas quando a gente olha para o nosso recorte, da minha área de estudo econômico, olhar isso, o problema que a gente tem hoje no Brasil não é um problema necessariamente e tão somente étnico-racial. A gente tem um problema econômico. A gente tem uma marginalização de pessoas que são excluídas do ponto de vista econômico. A chamada reparação histórica, no termo ideológico como ele é cunhado, parece que simplesmente a gente vai
simplesmente pagar, desembolsar uma quantidade vai resolver o problema. Não vai, não se trata disso. Eu acho que o que se encara hoje como reparação histórica, e na verdade deveria se olhar, é a construção de tirar as pessoas que estão esquecidas hoje. Marginalizadas. O que é reparação histórica para mim? É você tirar uma pessoa que está na beira de um esgoto que não é tratado, é você colocar água encanada, é você dar um emprego digno. E isso não tem a ver com cor de pele, isso tem a ver com estado econômico, porque pouco importa, a minha determinação de vida não está baseada na cor da minha pele. Tem pessoas que nasceram branquinhas e nasceram numa situação paupérrima, terrível, degradada. Tem pessoas que nasceram em berço de ouro e são negras, então não tem a ver com a cor da pele. É fato que a gente viveu um histórico de degradação, de exploração do público, das pessoas negras no passado, sim, e a gente não pode negar isso, mas a gente não pode ter um olhar para frente só baseado no problema que aconteceu lá atrás, porque escravização já aconteceu no mundo todo. Por exemplo, vou citar um exemplo bem simples aqui. Os mouros, os turcos de pele negra escravizaram a Ibéria, o que hoje a gente conhece como Portugal e Espanha, durante 4 séculos. E era uma escravização de negros com brancos. Então a gente pode dizer que existe uma dívida histórica na Europa para com os brancos. Então nosso olhar não pode ser empobrecido, nosso olhar tem que ser mais holístico, mais de cima do processo, e entender que a gente tem que corrigir as nossas mazelas, não para um olhar pura e simplesmente de cor de pele. Construção do nosso projeto de país, ele precisa passar pela educação. Quando a gente educa, quando a gente constrói, quando a gente profissionaliza pessoas, a gente dá dignidade para que todo ser humano avance, cresça, melhore economicamente, e a partir disso o nosso país melhore. Eu acho que isso passa por uma mudança de pensamento, isso passa por uma mudança de postura, passa para a gente não enxergar que o nosso conflito é de raças, de classe, de cor, de etnia, e sim que o nosso problema é a gente pensar numa solução, a gente trabalhar por ela, a gente se dedicar, e isso nas coisas mínimas. Não adianta eu querer mudar o mundo se eu trato mal o motorista do ônibus, o ascensorista do prédio, se eu trato mal a faxineira, não. É a partir das coisas mínimas, começa dentro da minha casa, a forma com que eu trato a minha família, minha esposa, meus filhos. A partir dessa construção, a sociedade vai ser melhorada. Amém. O pastor pensou nisso? De ler uma passagem bíblica aí, deixar uma passagem bíblica para o pessoal? Você me deu a melhor das deixas aqui. Maravilha. A Bíblia, a palavra de Deus, é a alegria para a nossa vida. 2 Timóteo 3, verso 16 e 17, Paulo diz uma coisa importante. Isso aqui é o tema do meu ministério. Paulo fala, eu vou parafrasear o texto, né? Já dei a referência. Paulo fala que a escritura ela é divinamente inspirada. Então a origem dela é divina. E ela é apta para ensinar, para corrigir, para instruir. E Paulo fala no verso 17, porque ela quer que o homem de Deus seja perfeito, o objetivo, e ele seja perfeitamente instruído para toda boa obra. É o meio. Então, para que a gente, pegando todo o bojo da nossa conversa, a gente melhore como sociedade, a gente melhore como marido, a gente melhore como empregado, como patrão, como qualquer coisa na vida, a gente vai conseguir nisso baseado no pilar da palavra de Deus. Deus quer que a gente seja perfeito nele através do aperfeiçoamento da palavra. A palavra me ensina que eu preciso tratar bem as pessoas. A palavra me ensina que eu preciso honrar a minha esposa, que eu preciso honrar o meu patrão, que eu preciso ser uma pessoa honesta, que eu não posso fazer coisas erradas. Paulo dá um conselho maravilhoso. Ele fala assim, quem antes da graça roubava, agora trabalha. É honesto, é alguém correto na sociedade. E esse é o propósito da Bíblia, esse é o propósito da palavra de Deus, é revelar o propósito e a vontade de Deus para nós. E quando a gente tem o ensino correto, bíblico, direcional para as nossas vidas, a palavra de Deus se encarrega de nos corrigir as nossas imperfeições, resolver, dirimir os nossos conflitos, os nossos problemas, e tudo isso parte e passa através da palavra de Deus. Quando a gente tem isso, a gente vai alcançar aquilo que o salmista diz no Salmo 1, a gente vai ser bem-aventurado, a gente vai ser feliz em Deus através da instrução da sua palavra. Quero mandar um abraço aqui para os meus alunos da Escola Teológica das Assembleias de Deus em Etade, aqui na Vila Brasilândia, Vila Nova Cachoeirinha, Osasco, alguns amigos, irmãos que estão lá no Piauí, que eu dou aula para eles remotamente, os irmãos do Jaraguá, da Vila Pirituba, os irmãos que trabalham com a gente no ensino teológico, lá em Perus também. Deixar um beijão para minha esposa, minha grande incentivadora, minha companheira do dia a dia. Deixar aqui meu abraço ao Israel também por essa oportunidade incrível, fantástica de conversar. Dizer que foi um prazer, Israel, estar aqui com você nessa oportunidade. Igualmente. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.